A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus alcance a todos vocês. Estamos aqui para mais um tópico da lição dessa semana, o tópico de número 3, a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, versículos 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, ou seja, boa obra é consequência da salvação, é consequência da transformação na vida do crente, na vida da nova criatura. Por amor ao Senhor, a gente passa a cumprir com a sua vontade, com os seus desígnios e fazemos aí as boas obras. Esse tópico está subdividido em dois: a graça como meio de salvação e obras como evidência de salvação. Ou seja, não é um meio para a salvação, é uma evidência de que nós somos salvos. Aí você pode surgir a seguinte pergunta: em se tratando das obras, nós vemos muitas pessoas não cristãs que praticam boas obras, né? Aos olhos humanos, fazem doações, fazem caridade, levam aí comida para aqueles que estão em situação de rua, fazem visita a asilos, visita a presídios, visita a hospitais, visitas aos orfanatos. Isso não é algo exclusivo do cristão, mas tem uma diferença que nós vamos aprender aqui no subtópico de número 2, que eu vou tratar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, trazendo aqui sobre o subtópico 1, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Então, a graça é um meio de salvação. O que vem ser a graça? Isso é um assunto que a gente já tratou em outras lições. É algo que o cristão responde de bate-pronto: graça, favor e merecido da parte de Deus. Ou seja, a graça não vem de nós. É o que o apóstolo mesmo diz aqui, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é dom nosso, é dom que vem de Deus. Ou seja, a salvação não depende de obras humanas, não depende daquilo que eu vou fazer para que eu possa ser salvo, né? Porque o que aconteceria, né? Nós nos vangloriaríamos daquilo que nós fazemos. A gente já tem muito, nós já somos muito tendenciosos a isso. Se eu faço algo, na maioria dos casos, né? Tem muitas pessoas que fazem algo pelo próximo e se mantêm em oculto, se mantêm em secreto, né? Não gostam de divulgar, enquanto tem outras pessoas que gostam. Às vezes não para querer se aparecer, mas para que possa conseguir aí mais ajuda, mais pessoas que venham ajudar na obra em que se está fazendo. Mas para o cristão, a questão da obra é consequência, como já foi dito no início, da sua salvação. Ela não é o meio. Nós somos libertos, né? A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, em que nós nos tornamos uma nova criatura, nós somos libertos do poder do pecado e reatamos a nossa comunhão com Deus. Isso está bem explícito em Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 14, onde Paulo nos diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe... Não, desculpe, estava lendo errado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que Paulo está dizendo isso? Aqui no caso específico de Romanos, porque ele está tratando
com a igreja de Roma, que era composta ali pelos romanos e por judeus também, que se converteram ali ao cristianismo. E os judeus tinham muito forte essa questão da lei. Se eu cumpro a lei especificamente, eu tenho direito à salvação. Lembrando que no Antigo Testamento, as pessoas que foram salvas ali foi por meio do quê? Da sua obediência a Deus, porque Cristo ainda não havia se manifestado. Então, eles ficavam muito presos a isso, às obras, né? Ao fazer para aparecer. Por isso que o Senhor Jesus também fala, quando ele dá o exemplo do publicano e do fariseu, que o fariseu faz a sua oração pública para que todos possam ouvir, né, falando ali das suas pseudo-qualidades, em deferência do publicano, que ele não era igual ao publicano. Enquanto isso, o publicano não tinha coragem nem de levantar os olhos para fazer a sua oração, só batia em seu peito, reconhecendo, né, a sua insignificância diante de Deus. Então, isso era muito intrínseco, né? Muito inerente ali aos judeus, de se vangloriar por aquilo que era feito, por aquilo que as pessoas estavam vendo, né? E não, na verdade, por aquilo que era essencial, por aquilo que estava no seu interior. Então, por isso que Paulo fala aqui nesse versículo que eu acabei de ler agora, que nós já não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós recebemos da parte de Deus esse favor imerecido. Nós somos salvos através da fé. Hebreus, o autor de Hebreus, também nos traz uma referência com relação a isso, no capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, nós cremos que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, as bênçãos, né? O Senhor vai entregar para aquele que é sincero, para aquele que o busca, para aquele que faz aí a sua vontade. Então nós temos que ter isso muito bem claro nas nossas vidas, nas nossas mentes, que as obras não são objeto de salvação. As obras não é, ou melhor, a salvação não é uma recompensa pelos nossos atos, né? Nós não podemos ser salvos por esforço pessoal. Se eu não tiver o auxílio do Espírito Santo, da parte de Deus, para que eu venha exercitar essa minha fé, para que eu venha exercitar as boas obras, o meu esforço, o meu próprio, em si só, não vale de nada. Não adianta de nada todo o meu conhecimento, todos os meus diplomas, todas as minhas habilidades. Nada disso tem valor para a minha salvação, a não ser através do trabalho do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, fechamos aqui o subtópico 1, graça como meio de salvação. Por quê? Porque ela vem de Deus. Iniciou no Senhor. O Senhor enviou o seu Filho para que ele morresse por mim, por você, para que através da nossa fé no Senhor Jesus nós pudéssemos ser salvos. Amém? Então, nosso subtópico agora de número 2, obras como evidência de salvação. Ou seja, você quer saber se você realmente é salvo? Quais são as obras que você tem feito? Ok? Então, aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Ou seja, o que são as boas obras na vida do cristão? Boas obras na vida do cristão é consequência da salvação, é consequência da minha transformação. Se antes eu fazia algo de bom para com o meu próximo, era só para que o outro visse ou por uma mera obrigação, hoje não. Hoje eu faço por amor a Cristo,
por amor ao meu próximo, eu tenho prazer em fazer essa boa obra. Nós não praticamos as boas obras para mostrar para as outras pessoas que nós somos caridosos, que nós somos bonzinhos. Nós fazemos as boas obras por amor a Cristo, por necessidade de ajudar e estender as mãos. Entendendo um pouquinho melhor sobre essa questão das obras, Tiago também falou sobre isso no seu livro, no capítulo de número 2, no versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, não basta somente eu ter fé se eu não a coloco em prática. As boas obras é o quê? É a nossa fé em exercício. Fé e obra andam juntas. Nós fazemos as boas obras com desejos de agradar a Deus. Isso faz parte da nossa vida, né? Isso é algo meio que automático. Por quê? Porque quando alguém fala assim, vamos nos ajuntar aqui para fazer, né, um recolhimento para ajudar, vamos colocar aqui como exemplo, um irmão que está precisando pagar uma conta. De prontidão, a gente já se dispõe a ajudar. Por amor, né? Por necessidade realmente de ajudar. Vamos aqui, um exemplo, mais prático para nós, que faz parte do nosso dia a dia, é nos cultos de ceia, que nós levamos ali o nosso quilo para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. O cristão tem que fazer isso com amor. Ele não vai levar somente 1 quilo, muito provavelmente ele vai levar um pouquinho mais se ele tiver condições. Ok? E não se restringe somente a isso, né? Nas nossas ofertas, o que fala-se muito na ajuda aos missionários, o próprio dízimo é ordenança de Deus, mas o dizimista faz isso por amor. Reconhece a grandeza do Senhor e faz por amor, não faz por obrigação. Até porque Paulo mesmo diz, né? Pra gente fazer com alegria, porque o Senhor ama aqueles que fazem, né? Com alegria. Então isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa rotina. Se você ainda não pratica essas boas obras, o que eu acho muito difícil, então é momento de você rever os seus passos, rever o seu relacionamento com Deus, porque as boas obras têm que fazer parte da vida do cristão, por amor a Deus, por amor à sua obra e por amor ao nosso próximo. Esse é o nosso diferencial dos ímpios que também praticam as boas obras. Nós fazemos por amor a Deus, por obediência ao Senhor e porque nós amamos o nosso próximo. Então, as obras é consequência da salvação. Então, aqui a síntese do tópico 3, a salvação é graça divina por meio da fé e as obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. E a nossa conclusão, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5:16. Eu espero que essa lição tenha sido bênção aí na vida dos irmãos, das irmãs, que venha edificar ainda mais as nossas vidas e nós nos vemos na próxima lição, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.